Fala pessoal, tudo bom? Renato Moreira, representante comercial da Integral Médica no estado do Ceará. Essa é mais uma ferramenta que a gente trouxe para poder estabelecer e concluir as metas as quais a gente se propôs a fazer, tá? Essa ferramenta aqui eu tenho um carinho especial por ela, porque foi a primeira ferramenta que realmente eu vi resultado na minha vida. E aí eu vou compartilhar ela com você, estabelecer algumas perguntas aqui que a gente precisa fazer para poder ter clareza do que a gente quer e como que a gente vai chegar. Tá bom? É uma ferramenta básica, é uma ferramenta de perguntas. Então, assim, o que eu quero que você faça? Você tem que ter um caderno estabelecido para tudo isso que a gente vai fazer, tá? Então, pega um caderno, deixa ele separado, coloca teu nome lá e vamos começar a escrever nesse caderno. A primeira coisa que você vai colocar é o teu nome e a data de hoje. E aí a gente vai começar agora a ver as perguntas e pensar nas respostas com o maior cautela do mundo. As respostas não são para vir imediatamente, mas a pergunta sim, a pergunta inteligente, você vai fazer ela agora, vai escrever essa pergunta, vai deixar um espaço para a resposta e vai fazer uma reflexão sobre cada pergunta e depois aí sim a resposta começa a vir naturalmente, beleza? Então vamos lá. 11PP, pergunta poderosa é o nome dessa ferramenta. Essa ferramenta aqui, basicamente, ela é extraída dos livros de coach, das ferramentas de coach, para crescer 30%. Você vai crescer 30%, no mínimo você vai crescer 30%. Coloca a data aí, daqui 2 meses você me fala se você não cresceu 30%. Quais os paradigmas eu preciso reprogramar? Paradigma é o que? É uma crença, a certeza absoluta de que algo é assim. Exemplo, o dinheiro é sujo, só o rio só corre pro mar. Isso é uma crença, que tá errada, óbvio que tá errada, mas que muitas pessoas acreditam nela. Então, se você nasceu sem recursos financeiros, você acredita que só aquela pessoa que teve pai ou mãe, familiares ricos, é que tem direito, digamos assim, à riqueza, e isso é uma mentira absurda. Então, quais são os paradigmas? Você acha que só o rico tem direito a ser rico? Você acha que só as pessoas que têm formação é que têm direito a ganhar mais dinheiro? Você acha que só as pessoas que falam inglês é que têm direito a ganhar mais dinheiro? Então, quais são os paradigmas? Você precisa reprogramar para poder ganhar 30% a mais, faturar 30% a mais. Como é que vai ser o seu over delivery? Over delivery é o quê? O que você vai entregar mais para o teu cliente para que ele passe a fazer indicações, constantes indicações? Porque imagina o seguinte, você vende para um cliente, esse cliente te indica 2, esses 2 vão te indicar para 4 e aí vai entrar num ciclo virtuoso, o qual você em pouco tempo tem vários clientes, você atendendo bem esses clientes, você vai sim propagar o teu nome através dessas pessoas. Essas pessoas elas vão falar do teu nome, vão falar da tua loja. Então se você der um atendimento que vale a pena ser compartilhado, pode ter certeza que no mundo que a gente vive, em que as pessoas gostam de dar dica, em que as pessoas gostam de compartilhar conteúdos, ela vai sim falar teu nome. Cara, compra com um vendedor tal, que aquele cara vai te dizer tudo que tu precisa. Você sabe disso. Quando você vai comprar alguma coisa, você gosta do atendimento, você passa a indicar aquelas pessoas. Então seja uma pessoa indicável. E aí, o que é que tu vai fazer de diferente para poder, um over delivery, para poder fazer com que essa pessoa realmente te indique cada vez mais. Então vamos lá, o que você vai fazer de diferente? Onde é que você vai atuar de diferente? Locais que você não está atuando hoje, que você pode atuar para poder ter 30% de faturamento ou aumentar 30% das suas vendas. Pensa o seguinte, vamos supor que você tem uma loja em determinado bairro e você ainda não quantificou quantas academias tem ao redor. Você pega um perímetro de 3 km e você começa a ver quantas academias tem ali e quantas pessoas treinam em cada academia. Depois você pega uma planilha do Excel e todo mundo chegar na tua loja, tu começa só a saber o que é que aquele cara treina e onde ele treina e vai colocando ali na planilha do Excel. No final do mês tu vai ter um relatório preciso de o que os teus clientes fazem de atividade física e também quais são as academias que você tem ali que já tem uma vinda, digamos assim, orgânica para tua loja. Com isso tu começa a saber quem são os personagens que trabalham lá e começa a fazer parceria com esses caras, levar amostra. De repente, se você tiver camiseta da loja, boné da loja, para poder levar para esse cara e ele continuar influenciando e mandando pessoas para comprar na tua loja, tá? Como que será o teu ambiente de venda? A loja ela tem que estar cheirosa, limpa. A loja ela tem que estar com os produtos bem expostos. Você chega na loja, o cliente chegar na loja, ele precisa entender o que tem ali. Se você trabalha só pelo Instagram, teu Instagram ele tem que ser um Instagram o qual você precisa, digamos assim, ser um Instagram comercial. Olha os Instagrams que você gosta, por exemplo, e copia dos caras as ideias, copia dos caras, por exemplo, a disponibilização ali com qual ele faz as postagens. Então, começa a prestar atenção também nos teus concorrentes, e não só nos concorrentes daqui, como de outros estados, de mercados que são parecidos. O mercado de pet shop, já falei que é um mercado bem parecido com o nosso, é um mercado
mercado que as pessoas compram com impulso também do que tem de melhor para os animais, o que tem de melhor para os pets, a ver aí o que você vai fazer de diferente para poder vender 30% a mais. Então começa a pensar aí direitinho como que vai ser o teu ambiente de vendas, tá? Desde o início, desde a parte que você prospecta o cliente, desde o atendimento que você dá, desde o cartão de visita que você envia, da indicação que você pede, de repente tu liga pro cara e pergunta, cara, você gostou do sabor do whey? Era tudo aquilo que eu tinha te falado mesmo? Então vê isso, isso é um ambiente de vendas. Quais os cursos que você precisa fazer para vender 30% a mais? Se você está aqui, graças, que bom, te agradeço bastante, mas não é só isso, você vai ter que fazer outros cursos também, você vai ter que fazer curso sobre produtos, sobre suplementos, você vai ter que fazer isso. A gente vai trazer conteúdo aqui, mas você tem que buscar cada vez mais. Vamos lá, quais pessoas, olha essa pergunta, quais pessoas eu preciso me aproximar para poder vender 30% a mais? Então você tem que se aproximar de quem? Quem são as pessoas que você vai conviver mais para poder vender 30% a mais? Quais academias você tem que visitar? Quais nutris que você precisa começar a formar parcerias para poder vender 30% a mais, tá? Essa pergunta aqui definitivamente é a que eu mais gosto, essa próxima pergunta. Quais as pessoas eu preciso me afastar? E é uma pergunta dura, por quê? Porque às vezes você tem um amigo muito querido de infância, mas que esse cara te atrasa. Por algum motivo você está lá querendo vender, você está querendo crescer na tua empresa, você está trabalhando no Instagram, buscando novos clientes, ou você que é lojista, que já tem mais maturidade, mas tem um amigo que às vezes te chama para ir para uma festa, para ir para alguma coisa, e esse cara acaba de jogar videogame. Nada contra, mas se você pré-estabelecer o que você quer aumentar 30% em 2 meses, meu amigo, você vai ter que se comprometer a fazer o que precisa ser feito, muito mais de fazer o que você quer fazer, né? Às vezes eu entendo que o divertimento ele é necessário, mas se você tem uma meta, um objetivo muito forte, você precisa cumprir ele, você tem que abrir mão de muitas coisas para poder seguir com essa meta, com esse sonho, tá? Lá na frente a gente vai falar de propósito e aí vamos determinar metas até 5 anos, então você vai ter aí metas pré-determinadas até seus 5 anos, então você vai saber para onde é que você está indo. E aí começa a pensar nessa pergunta, quais são as pessoas que eu preciso me afastar? E com certeza são pessoas próximas, que você gosta, mas que infelizmente são pessoas que não querem crescer. E aí, se você está aqui é porque você quer crescer, começa a abrir mão dessas pessoas que às vezes estão te atrapalhando no teu crescimento. Quais habilidades eu preciso desenvolver para vender 30% a mais ou crescer a minha empresa 30% a mais? Se você tem que desenvolver a habilidade de líder, pensa naqueles pilares, olha para aqueles pilares e vê dali quais são as habilidades que você determinou que vai crescer e que vai investir cada vez mais. Quantos e quais livros eu preciso ler para poder aumentar o meu faturamento? Cara, livro de venda, tá? Basicamente, eu posso deixar aqui, você gostou dessa ideia? Pensa o seguinte, Renato, quais os livros de venda que você recomenda para que eu possa ler, ter um faturamento maior para minha empresa? Coloca um comentário aí que eu vou te dar dica de 3 livros. Vou falar de 3 livros. A gente pode até fazer um vídeo só de livros de vendas. Com certeza vamos fazer esse vídeo. Como e por onde será feita a prospecção? Onde é que você vai atrás de mais cliente, meu? Se você aumentou o ticket médio da tua empresa, se você vendeu produtos que dão mais lucro para tua empresa, se você fez o cliente ir mais vezes na tua empresa, depois você tem que pensar o seguinte, tá, beleza, por onde é que eu vou atrás de mais cliente? Onde é que eu vou atrás de mais cliente? Essa é uma pergunta que você tem que começar a se fazer para poder definir os passos que você vai dar depois de ter realizado essas três metas anteriores, tá? Qual a estrutura comercial que você vai ter? Você vai ter alguém para poder atender telefone, você vai ter uma pessoa para poder estar ali direto no WhatsApp, no Instagram, qual que é a estrutura comercial que você vai ter? Quem que vai fazer a entrega? Quem que vai fazer compra de mercadoria? Você começa a pensar nas pessoas, todos os processos que você faz. Um lojista de suplemento, ele compra suplemento, ele paga boletos, ele tem que ter o financeiro, ele tem que ter o comercial, então começa a definir quem, quando, os dias você vai fazer tudo isso para a tua empresa ficar organizada, tá? Essas perguntas também estarão no nosso canal do Telegram e aí vou deixar elas lá. Lembrando o que você vai fazer, você vai ter um caderninho preto, de preferência de capa preta, você vai ter esse caderninho lá e aí você vai escrever as perguntas e vai deixar as respostas em branco, você vai meditar com elas, tá? A resposta não é para vir de pronto, se vier de pronto, maravilha. Renata, tô 2 dias, 3 dias pensando na pergunta e ainda não veio a resposta. Calma, é normal, a gente vai falando, você reveja o vídeo, dê uma olhada em outras coisas, pensa, medita, faz uma caminhada sem música, vai pensando que de repente quando tu vê a resposta tá lá. Eu afirmo para você que com essas 11 perguntas aqui, algumas modificadas, elas mudaram, catapultaram a minha vida, tá?
principalmente essa daqui dos livros que eu tinha que ler, dos cursos que eu tenho que fazer. Essas são perguntas que eu me faço a cada 3 meses. Eu vou lá, escrevo, começo a meditar sobre as minhas metas, o que eu quero, e aí eu vou e começo a respondê-las, tá? A resposta nunca vem na hora. Se veio para você, meu amigo, dê um amém, porque até hoje eu não conheço uma pessoa que veio. Então, se você começa a ter essa noção, começa a ter essa ideia, começa a se perguntar o que é que você tem que fazer objetivamente, as respostas passam a vir e aí você começa a fazer. Lembra daquele livro do Paulo Vieira, O Poder Está na Ação. Aí você começa a efetivamente fazer. E falando sobre ação, pega essa frase aqui, ó. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Então começa a fazer. E aí, porra, não fez do jeito que eu queria, beleza, tudo bem. Arruma aqui um pouquinho e vai e continua, tá? Mas não para. Outra frase que você pega também, carrega no peito. Não precisa ser rápido, mas precisa ser constante. Não precisa ser com pressa. Só não para, beleza? Então, pessoal, mais uma vez agradeço. Aqui mais uma ferramenta que está disponível no nosso canal do Telegram. Entra lá, baixa a ferramenta e faz o que precisa ser feito. Show de bola? Curte, comenta e manda para um amigo aí, meu irmão, porque ajuda bastante, dá uma motivada bem legal. Tá sendo bem bacana fazer esses vídeos assim. Alguns amigos estão ligando, estão parabenizando e eu fiquei muito feliz. Vamos fazer muito mais coisas. Esse é mais um vídeo aqui que a gente está fazendo. Espero você no próximo. Comenta, curte e compartilha que tamo junto. Valeu!